para a gente produzir uma sociedade melhor, a gente não produz uma sociedade melhor somente com a escola. Ou seja, é um equívoco pensar que que a escola vai resolver todos os problemas da sociedade. Isso é um equívoco. Mas a gente não consegue fazer uma sociedade melhor se não tiver escola. Ou seja, a produção de uma sociedade melhor passa pela escola. E não importa sua origem, sua idade, não importa a raça, a cor, não importa o sexo. Falar de educação é falar de um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, o que torna um dever do Estado promover e garantir o acesso à educação para o brasileiro, onde ele estiver. O direito à educação no Brasil ultrapassa os limites da sala de aula. O acesso ao conhecimento nem sempre vem dos corredores da escola. A lei brasileira garante ao aluno o direito de ter aula dentro de um hospital, por exemplo. As chamadas classes hospitalares ainda exigem dos professores a mesma formação pedagógica de um ambiente escolar. Hoje eu fiz 3 atividades, 4 com essa daqui, porque esse desenho fica para mim. Aí quando o professor vir, eu entrego esse a ele. A professora já levou os outros. Aí quando ela vir, ela traz de novo a atividade e nós faz. Quando ela vir, ela já pega a atividade com a gente, corrige o que está certo e está errado, aí dá outro. A Maria da Conceição está internada para investigar um problema no pulmão, mas já esteve aqui, nesse mesmo hospital, para tratar a hanseníase, uma doença crônica transmissível. A pintura eu amo. Da outra vez mesmo eu pintei 2 livros, praticamente. Ficou 30 folhas só, 30 desenhos de um livro. Por causa que estava com problema na vista, aí ficou sem pintar, mas eu pintei um completo. Eu tirava meu estresse nas pinturas. Afinal, foram 4 longos meses de tratamento. Porque a pessoa fica aqui sozinha, às vezes fica pensando na família, não vem ninguém ver a gente. E pelo menos os professores dão uma motivação a gente, né? Dá uma motivação melhor para a gente não ficar tão depressiva. Porque as aulas já ajudam. Você tem uma atividade de português, aí você fica ali pensando naquilo que você já fez. Aí você já esquece as dores, os problemas. A pintura já alegra a vida, você começa ali pintando. Boa tarde, gente. Como estamos? O Michel quebrou o antebraço em 2 lugares, precisou passar por uma cirurgia e faz 7 dias que está no hospital. Tá sendo horrível, porque eu gosto muito de aprender, estudar e também eu gosto de fazer dever de casa. E o Michel está no 8º ano do ensino fundamental. Aí, sem poder ir para a escola, por enquanto as aulas seguem na enfermaria mesmo, com uma literalmente mãozinha da mãe para conseguir fazer as atividades. E eu tô vendo que a sua mãe tá ralando com você, você é exigente, né, Michel? Sou. Se ela não pinta direito, o que você fala pra ela? Mãe, tem que pintar certinho aqui, ó, faltou. Aluno nota 10 esse. Obrigado. Agora que a cirurgia já foi feita, o clima tá mais tranquilo, dá pra brincar, né? Mas a internação do Michel foi uma preocupação. Eu fiquei apreensiva, porque é uma semana até que você estava fazendo o teste, não foi? Foi. Quer dizer, semana de teste. Provavelmente daqui a 15 dias vai ser o quê? Não, daqui a 15 dias, um mês vai ser o quê? Prova, né? Que é que vem o semestre, né? 6 meses é prova, né? Então, aí ele já vai estar aqui, tem que se preparar porque ele vai fazer prova. É que aqui até então ninguém conhecia a classe hospitalar. Eu acho isso ótimo, porque até pessoas que, já pararam de estudar podem voltar a aprender as coisas que eles já aprenderam há muito tempo. Isso também serve para que as pessoas não fiquem paradas no estudo. Dá muito bom para ele, para mim. Até como ele falou também na instante, até para algumas pessoas que, né, tem até uma dificuldade, ou tá com uma dificuldade, quem sabe que depois volta até a estudar, né? Sim, olha o Fábio aí como prova disso. Ele parou de estudar há 19 anos, quando estava no 2º ano do ensino médio. E eu vou voltar a estudar e terminar o meu colégio. Ah, é? Você foi incentivado a isso? Foi incentivado por a professora. Já falei com ele que ele vai concluir o médio, sim, vai ser exemplo para as filhas dele. É uma lei que obriga a todos os alunos a darem continuidade aos seus estudos durante o tratamento. Só que não significa que é apenas aquele aluno que está na rede e que ele está matriculado. Eu sou uma paciente, estou enferma e não estudo. Então, eu tenho o mesmo direito de ter aula
e poder dar continuidade aos meus estudos. Logo, eu tenho que ser matriculada numa escola regular durante esse processo para, quando entendo alta, frequentar a escola. 9.996. Esse era o número de matriculados que tinham aulas em hospitais no Brasil em 2013. 4 anos depois, em 2017, o número saltou para 20.607. Os dados do Censo Escolar do Ministério da Educação mostram que aumentou também a taxa de alunos em hospitais no país, 38 para cada 100 mil. Existe ainda um mito muito grande, as pessoas ainda chamam muito de projeto, programa, vinculam a outras situações do ponto de vista de organograma. E isso, na verdade, fragiliza no sentido de que não se torne efetivamente uma política pública, que é o que é. A classe hospitalar e domiciliar é uma política pública. A Maria da Conceição, o Michel, o Fábio, todos eles moram em Salvador. É que aqui na Bahia, a maioria das classes hospitalares e domiciliares está na capital. A modalidade foi implantada em junho de 2018, mesmo ano em que o ministro Dias Toffoli, no exercício da presidência da República, incluiu na Lei de Diretrizes e Bases da Educação a garantia de ensino básico ao aluno que esteja em tratamento de saúde, no hospital ou em casa por tempo prolongado. O ensino básico inclui educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Temos no interior da Bahia, em Ilhéus, um hospital, o Hospital Costa do Cacau. Em Itabuna, 5 hospitais, além das casas de apoio. E em Feira de Santana, 2 hospitais, que são o Hospital Clériston Andrade e o Hospital Estadual da Criança. Dar aula é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz. Eu amo dar aula, assim, de coração mesmo, né? Então, quando a gente vem para cá e encontra a gente chama de aluno paciente, né? Abatido, triste, e a gente começa a conversar, começa a dar aula e tira um sorrisão desse, então, assim, maravilha. No ambiente hospitalar, onde o tempo que não passa se divide entre remédios, tratamentos, agulhas, a garantia de que esse aluno-paciente, como são chamados, não perca o ano letivo, ganha também uma força terapêutica. Tem gente que não tem visita aqui, né? Tá sozinho até hoje e estimula, né? Mais um ânimo, porque ficar em um quarto frio também o tempo todo incomoda. Então, até porque tem os professores também, né? Que a gente pode conversar, passar o tempo. Para mim está sendo uma surpresa, uma oportunidade. A interação do professor com o aluno é muito boa, visto que esses professores passam por uma formação específica. A rede estadual oportuniza essa formação, ela é dividida em 2 módulos, o módulo pedagógico, educacional e o módulo de saúde, onde no módulo de saúde os professores têm noções básicas do que é um pouco esse ambiente hospitalar. Então, por exemplo, em enfermagem, um dos conteúdos, como e por que precisamos lavar as mãos, usar o álcool gel. Então, como ter uma reação se eu estou dando aula e o meu aluno está tendo uma convulsão, por exemplo. O que devo fazer? Seja no hospital, seja na residência, são raros os alunos pacientes que não aceitam a oportunidade de ter a aula. Na verdade, os desafios da educação num ambiente como esse são outros. A gente procura fazer de uma forma mais tranquila, mais lúdica possível. Porque o nosso objetivo, sim, é trazer o conhecimento para ele, sim, mas não de uma forma cansativa. Porque o aluno paciente, ele está ali, né, cansado, muitas vezes sentindo uma dor, pós-cirúrgico, preocupado. Então, a gente traz de uma forma mais lúdica. Nós entramos num ambiente onde não é uma sala de aula comum, é um ambiente onde o nosso aluno é um aluno paciente, que ele está ali para ser tratado. Então, a gente já vem com essa expectativa assim, como está o meu aluno hoje? Qual é a minha realidade hoje? Então, você já vem com uma expectativa assim, diferente da sala de aula. Então, falar, por exemplo, do currículo na classe hospitalar e domiciliar é o desafiador. Porque é preciso entender que
Nós não estamos falando de um currículo de uma escola regular. Eu tenho um universo de X alunos e cada aluno é diferente, cada momento com ele é diferente. Então é um trabalho que requer da gente assim, muita atenção, muito cuidado, muito respeito sim, para com o aluno, uma preparação com que nós tivemos a formação para este exercício desse trabalho. No caso do Delson, ele dá aulas neste outro hospital de Salvador, onde os alunos pacientes fazem hemodiálise, um procedimento em que essa máquina limpa e filtra o sangue, faz o trabalho que o rim não pode fazer. Eles são alunos que têm insuficiência renal crônica, então eles são alunos fixos. Uns fazem um tratamento segunda, quarta e sexta, os outros fazem terça, quinta e sábado. Então, é um aluno fixo. Ele vai estar aqui toda segunda, no caso, ela vem segunda, quarta e sexta. Eles estão aqui no horário deles. Então, nós estamos aqui no nosso horário. A dona Maria Nilza faz hemodiálise há 4 anos, 3 vezes por semana, durante 4 horas do dia. É ruim. O tempo não passa? O tempo não passa? De vez que demora de passar, de vez que demora e meu jeito de fazer, né? A vida a levou para um caminho longe da escola. Precisou deixar os estudos na antiga 5ª série. Casou, ficou doente, mas agora uma nova oportunidade cruzou esse mesmo caminho que um dia a distanciou da educação. A gente resgata a dignidade do outro. No momento da vida ela parou de estudar e nesse momento ela está tendo essa oportunidade. Assim, eu percebo, além disso, assim, é um momento em que nós estamos aqui juntos falando de qualquer outra coisa menos de saúde, menos de doença. E hoje o estado da Bahia é o único estado no Brasil que tem sistematizado a inserção de professores de licenciatura neste trabalho. Hoje a Verusca está como coordenadora das classes hospitalares e domiciliares da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Mas ela tem um envolvimento com a educação por meio da classe hospitalar de muito tempo, há mais de 20 anos. É que aos 16 ela teve febre reumática, perdeu o ano letivo, na época, devido a uma paralisia de 6 meses. A partir daí, a Verusca começou a pensar como que as crianças e outras pessoas faziam com a questão da escola ao ter a vida interrompida dentro de um hospital. Foi quando, mesmo sem formação, passou a dar aulas voluntariamente no hospital. E eu fui me descobrindo nesse espaço e via que mesmo no empirismo, contando histórias, brincando com aquelas crianças e jovens, eles começavam a ter um resultado diferente. E um dia, então, um dos médicos me chamou e me convidou para participar efetivamente como estagiária da equipe multidisciplinar. Ao começar a escrever sobre o assunto, surgiu um projeto que se transformou em ONG, Criança Viva. A ONG passou a ser um programa que, com a parceria da Universidade Federal da Bahia, resultou em um núcleo de extensão, até que foi chamada para implementar as classes em todos os hospitais da região metropolitana e no interior da Bahia. Um dos estados que saiu na frente e que atende atualmente 2.182 alunos. Mas o interesse que vemos na Bahia não é um retrato e nem uma realidade do resto do Brasil. Acho que o que é preciso fazer é que o outro faça um exercício de empatia. E se eu fico 2 anos e tenho o meu filho internado, o que penso? Porque quando nós nos colocamos no lugar daquele que está vivendo uma situação diferenciada, aí sim a gente começa a se perguntar, existe alternativa? O que eu posso fazer? Não é um apelo, mas é um pedido mesmo de muita atenção a toda a gestão do país que esse trabalho perpassa. Porque onde ele já acontece, os frutos já estão sendo colhidos por quem aprende
e porque ensina também. Ontem mesmo a gente estava fazendo à tarde, não foi atividade. Ele, minha mãe, o ponto de interrogação, minha mãe, o ponto final, minha mãe, o ponto de parada, não foi ponto, não foi? Exclamação, toda hora ele me lembrando. Junto no hospital e junto aprendendo também, né? E ser professor, assim, dentro desse espaço, para mim é bem gratificante, porque eu me realizo percebendo a realização do meu aluno, percebendo assim, o avanço desse aluno, a expectativa que ele tem na nossa chegada, a valorização que ele nos dá e o desejo de aprender. Se fizermos uma viagem ao tempo, vamos ver que a educação escolar indígena avançou nas últimas décadas no Brasil. Uma conquista, diante de uma vida de imposições numa escola que não respeitava os padrões culturais. Com a Constituição de 1988, o Estado passou a ter o dever de garantir aos índios o direito à terra e o direito de preservar suas tradições. A escola indígena, a gente procura seguir de acordo com aquilo que está previsto na legislação. Então, ela tem direito de muitas coisas. Tem direito de um calendário diferenciado, tem direito de uma organização curricular diferente. Tudo que nós temos na escola indígena é próprio de uma escola indígena, não é copiado aqui da cidade. Inclusive o cardápio da merenda escolar não é igual. A necessidade de oferecer uma educação bilíngue específica para cada grupo indígena hoje está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. De primeiro até o 5º ano tem a língua guarani que eles estudam, a alfabetização, né, que é a 1º, 2º, 3º ano. Daí em diante funciona como disciplina a língua guarani, porque entra outros currículos, né? Matemática, português, essas coisas já são separadas. Mas ainda é um desafio para a sala de aula. Para dentro da gramática, a gente estamos ensinando regra, claro. Tem todas que regra permite, que nós estamos ensinando isso. Mas fora dessa, tem a língua cotidiana, essa língua informal que fala, numa gíria, geralmente. O início da alfabetização é tudo igual, mas só que na língua, as crianças indígenas pensam na língua, depois traduzem no português. Quando você fala em português com eles, primeiro pensa na língua primeiro para depois ele traduzir na língua portuguesa, que é bem difícil. A compreensão é difícil na língua portuguesa, porque eles têm que compreender primeiro na sua língua para depois traduzir no português. Muito, porque são muitas palavras que a gente não conhecia, então quando a gente foi aprender, é meio difícil de falar, de pronunciar. Mas se de um lado é difícil, do outro é importante. É muito importante, porque se a gente só aprender uma língua que é o Guarani, que a gente aprende, né, desde que a gente é criança, é bom aprender o português também, porque a gente, quando sai, a gente já fala em português, que a gente pretende comprar essas coisas. O desafio é você ensinar uma criança indígena a argumentar uma coisa que eles têm que usar para o resto da vida deles, né? Como que os direitos, principalmente, o que eles têm direito, e os deveres também, como toda em sociedade não indígena também que acontece. Essa escola é a Escola Municipal de Educação Indígena Joãozinho Carapé. Ela fica em Carapó, no Mato Grosso do Sul, que está a 350 quilômetros de Campo Grande, capital do estado. E para ensinar, na escola indígena, a preferência são por professores daqui. A ideia é que se tem índios na carteira estudando, que tenha índios no quadro dando aula. Quando nós começamos a escola lá em 97, uma escola indígena, nós não tínhamos professor formado e nós começamos com a formação em serviço. No início, eu ficava junto com eles preparando aula por aula. Não foi um processo simples para a gente convencer a Secretaria Estadual de Educação de que os povos Guarani Kaiowá do Cone Sul, eles precisavam ter um normal de nível médio específico, que preparasse eles para trabalhar com a sua língua, com o seu povo, com a sua cultura.
Mas apesar dos esforços para concretizar os avanços que teve até aqui, quando fala em educação indígena, ainda fala de desafios para a educação. 15 anos lutando para construir uma escola para essas crianças. E elas tinham que estudar na escola do não indígena. E vivia aquele processo horrível, igual estava sendo, né? A reprovação muito alta. Tem vezes que eles estão tratando a criança como se a criança tivesse necessidade especial. E não é nada disso, é porque a criança não domina o português. Não é que a criança tem dificuldade, ela é super inteligente, ela não está entendendo a língua que o professor está falando, né, e está ensinando. Os conflitos por território que existem entre índios e fazendeiros e toda a violência gerada pela luta indígena também é outro grave e sério problema que acaba refletindo e, pior, prejudicando a educação. Na época da retomada ali, nós fazíamos, até chegamos a fazer coleta assim, entre os professores e tudo, para comprar alimento, cesta básica, até para mandar para as famílias fazer coletivamente, onde eles estavam na retomada, né? Nós tínhamos dificuldade de ir para as escolas, porque a gente corria risco. A gente tinha dificuldade de mandar alimentação lá para dentro, para merenda escolar, porque ninguém queria. Comércio nenhum queria mandar um carro lá levar merenda. E nós temos mais de 1.500 alunos lá dentro. Não é pouca coisa, né? A verdade é que para alcançar uma educação de qualidade que atenda às necessidades das diversas populações que existem no país, ainda é preciso caminhar uma estrada longa, que apresenta muitos obstáculos. A gente está falando de um Brasil extremamente desigual. A gente está falando de uma grande maioria da população que não estudou e que se estudou, sequer aprendeu a ler e escrever, sequer aprendeu frações. A gente está falando de uma população que ainda não viu que os estudos valem a pena. Então, a nossa sociedade ainda não teve uma experiência com a educação de qualidade. Então, as pessoas sabem que escola é importante, demandam escola, prefeitos e vereadores entregam escolas. Mas esse debate de que é importante uma educação de qualidade, ele não é do conhecimento das pessoas ainda. A educação no Brasil, ela é muito sui generis. Porque, por um lado, temos grandes intelectuais que são rumo para a educação boa a nível mundial. Paulo Freire, por exemplo. Por outro lado, na nossa realidade, tivemos o azar de ter pessoas bastante empobrecidas na visão educacional e que tinham a missão de liderar o processo de implementar uma educação boa no Brasil. A gente, portanto, vivenciou momentos muito complicados, onde a educação não foi plantada com o carinho de uma semente boa que mereceria. É interessante perceber como muitas vezes as pessoas não entendem a educação como um direito, entendem a educação às vezes como alguma coisa que o governo está dando, está oferecendo. E é um equívoco isso, ou seja, se a gente quer um Brasil menos desigual, um Brasil mais justo, um Brasil com pessoas que pensem, né, no desenvolvimento e na melhoria da nação, a gente precisa ter uma política educacional forte. Se as campanhas forem feitas de forma adequada e as escolas forem instituições acolhedoras, o absenteísmo diminui, né? Ou seja, se as famílias depositam confiança na escola, as famílias levam seus filhos à escola. Se as famílias depositam confiança nos professores, né, as famílias seguem as orientações que os professores têm a oferecer, né? Então, é algo para a gente pensar. A gente erra quando a gente não percebe que nossos alunos estão saindo do ensino médio sem ler e escrever, sem frações, sem nenhuma possibilidade de futuro. Quando a gente não percebe que os jovens entram pequenininhos com 2, 3 profissões na cabeça, e é só em uma escola pública que você percebe isso, e saem do ensino médio sem um sonho para contar história, porque foram se desiludindo, foram vindo nãos ao longo do caminho. A gente erra quando a gente não entende o poder dos professores e a falta que eles estão fazendo nas escolas. Então, não é só a falta física. Meu irmão terminou o ensino médio em uma escola estadual sem nunca ter tido uma aula de química. Hoje, os melhores alunos já não querem ser professores e professoras. Nós falamos na educação que nós conseguimos garantir o acesso no ensino fundamental, mas ainda a gente não garantiu a permanência, né? Ou seja, que as crianças que entram no ensino fundamental ou nos anos iniciais já na educação infantil, né, que entram na educação infantil, que elas permaneçam por muito tempo dentro do sistema. Então nós ainda temos uma parcela muito reduzida de jovens que concluem o ensino médio e têm como expectativa ir para o ensino superior, né? Porque a maioria, por incrível que pareça, né, a maioria não tem como expectativa ir para o ensino superior. O Plano Nacional de Educação, ele foi discutido com muita seriedade e com muita tensão.
esse plano teria como meta X anos de atuação. No entanto, a gente vê que só em mudar o governo, o Plano Nacional de Educação já é jogado para escanteio e um qualquer, se sentindo dono do mundo ou dono do Brasil, muda com a canetada todo o processo. Ainda estamos bastante perdidos. Por exemplo, tivemos acesso ao relatório da Controladoria Geral da União sobre como o MEC tem acompanhado as políticas públicas educacionais. A Controladoria Geral da União apresentou ao MEC vários erros que o MEC comete sistematicamente. E eu pergunto, o MEC levou a sério o relatório da Controladoria Geral da União? Não. Por quê? Porque não há punição dos dirigentes. Isso é prevaricação. Quem ocupa um cargo público e não leva a sério está prevaricando. Deve sofrer uma punição por improbidade administrativa. No caso da educação indígena, chega a faltar o básico. A infraestrutura, para ser mais exata, a falta de investimento na infraestrutura está entre os maiores desafios. Eu sou indígena do povo Pataxó Ranranhai, do sul da Bahia. A aldeia é chamada Aldeia Indígena Caramuru, Catarina, Paraguaçu, que fica próxima dos municípios de Pau-Brasil, Itaju do Colônia, Camacã, Potiraguá. O ensino lá dentro da aldeia não é muito diferente do ensino público que a gente costuma ver presenciar, né, em nosso país. Os recursos são limitados, então muitos professores faziam coisas por iniciativa deles, com recursos às vezes até deles mesmos. Quase 31% das 3.345 escolas indígenas que existem no país não têm nem sequer um espaço físico para funcionar, segundo o censo escolar feito em 2017. O Norte e o Nordeste são as regiões que têm menos escolas funcionando em prédios escolares construídos pelo poder público. De acordo com o Ministério da Educação, o MEC, 1.027 escolas indígenas não estão regularizadas nos seus sistemas de ensino. 1.970 não tem água filtrada. 1.634 não possui esgoto sanitário. E 1.076 escolas não têm energia elétrica. Logo quando eu comecei a estudar no ensino fundamental, não tinha ensino médio lá na aldeia. O meu pai, por exemplo, terminou o ensino médio na cidade próxima. E aí eles e os outros parentes indígenas iam para a cidade estudar à noite, andando. Daqui da aldeia até a cidade era 7 quilômetros. Isso em um período que estava tendo muito conflito. Então as pessoas da cidade não gostavam de indígenas, perseguiam e então tinha às vezes eles nem podiam estudar porque eram perseguidos, né? Mesmo com todas essas dificuldades eles conseguiram concluir o ensino médio, meu pai e os outros parentes. E as lideranças sempre lutaram para poder trazer o ensino médio para a aldeia. Mas nesse mar de desânimo, o que reacende a luz da esperança são exemplos como o do Emerson, que graças aos estudos que teve dentro da aldeia, foi incentivado pelo professor a ir para a universidade. Pelo bom desempenho na área de exatas, a sugestão do professor foi Química ou Engenharia Química. Foi aí que o Emerson fez o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e passou na UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, cidade mais próxima da sua aldeia. O Emerson passou em Química na primeira chamada e na segunda chamada para Engenharia Química. Escolheu pelo curso de Química e aos 18 anos precisou deixar família, tradições, cultura. Precisou deixar um lugar que nunca tinha saído. Foi muito difícil, né? Você sair da comunidade indígena e ir para a cidade. Então, em muitos momentos eu achei que aquilo não fosse algo que eu pudesse usufruir. Principalmente no início do curso. Eu mal sabia o que era uma faculdade. Eu achava que era uma escola. Só que bem maior. Só que as construções, as construções eram muito grandes, então era muita gente. E as pessoas pareciam estar em um nível muito superior ao meu. Então, a princípio
eu saí de lá sozinho. E aí era tudo novo, né? As pessoas, eu não conhecia ninguém. Apesar de tudo isso ser diferente, eu nunca me intimidei. Desisti a princípio de início, né? Mas na medida que eu fui fazendo curso, eu comecei a ter, tipo, como tudo era muito além do que eu conhecia, os assuntos, as matérias, a minha base era muito fraca. Então eu comecei a ter rendimentos muito baixos, né? Aí existe outro grande desafio, o déficit de formação. E eu sabia que eu tinha que mudar, e que eu tinha que acessar conhecimentos que eu não tinha. Então, até eu descobrir como fazer isso, eu tive que gastar muitas noites estudando e revisando muita coisa. E aí eu ficava pensando se aquilo realmente valia a pena. E aí conversando com minha mãe, com minha família, eles sempre me deram apoio. Diziam que só de estar lá, quer dizer, só de ter conseguido entrar naquele ambiente já era muito. E eu já tinha conquistado. E eles já estavam orgulhosos, né? E que eu pudesse ir até onde eu pudesse ir. E descobriu que ele não estava ali só por ele. Estava por uma luta bem maior. Estava ali pela luta de todo o seu povo. A partir daí, eu passei a seguir no curso de forma mais tranquila. Eu já tinha certeza que eu podia, sim, apesar das dificuldades com relação à base de conhecimento, eu já tinha o caminho a percorrer. Então, eu só tinha que explorar esse caminho, né? Mas mesmo em meio às conquistas que deram ao Emerson a certeza de poder conseguir o que escolhe para a vida, ele não esconde que existe um abismo, um degrau muito grande entre os indígenas e a universidade, exatamente pelo ensino público frágil que é oferecido. O ensino público, ele possui muitas dificuldades e oferece uma base muito fraca. Então, você não está no mesmo nível de uma pessoa que possui um ensino já voltado para a faculdade, por exemplo. Você não tem uma igualdade de competição. Então, a primeira possibilidade que tivemos de fazer com que esse degrau fosse reduzido, ou que pudéssemos, reduzido não, mas que pudéssemos ter degraus auxiliares para alcançar esse próximo passo, para que o nosso passo conseguisse alcançar, né, esse degrau seguinte, foi, por exemplo, as cotas. E o que parecia impossível não só se concretizou, como foi além e mostrou que desafios impostos, desafios superados. Assim, aos 25 anos, o Emerson se tornou o primeiro estudante indígena a concluir o mestrado em Química pela Universidade Federal da Bahia. Agora, o mestre em Química vai voltar para a aldeia e unir todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos com o conhecimento milenar do seu povo. Eu pretendo levar esse conhecimento para as minhas origens. Eu pretendo fazer isso e, quem sabe, encontrar aí nas plantas e no conhecimento dos meus ancestrais alguma metodologia que possa ser aplicada na saúde pública, né? Algo que seja de forma acessível, né, à população, algo que seja economicamente viável e que possa ser aplicado e que possa surgir como resultado da união desses dois conhecimentos. De família pobre. Meu pai era motorista de caminhão da Prefeitura Municipal de Aparecida. Minha mãe doméstica. E a cultura da época não permitia que os pais, que a mãe trabalhasse fora. Hoje é comum a gente ver a mãe trabalhar fora, o pai e mãe trabalhar fora. Mas na época não, a cultura era o pai trabalhava e a mãe tomava conta dos filhos. E cuidava muito bem, diga-se de passagem. Mas não tinha uma outra renda. Então os filhos que eram mais velhos, no caso eu sou arrimo da família, eu tinha que trabalhar. As dificuldades levaram o seu José Luiz para longe do que ele sempre desejou, estudar. O primário antigamente, que era do 1º ao 4º ano, do 1º ao 5º ano, ele praticamente era obrigatório na família. Mas daí para frente não, daí para frente o sistema era trabalho. Então
A minha vida foi de engraxate, de guardinha. A violência sempre foi uma realidade próxima, mas nessa queda de braço, o esporte, felizmente, foi mais forte. O futebol mostrou uma vida diferente. Tanto que foi aí que seu José Luiz apostou todas as fichas no futebol profissional. Bom, talento nunca faltou a ele, mas em um dos campos literalmente mais concorridos do país, ele acabou ficando pela região onde sempre morou, região do Vale do Paraíba. Até que aos 45 anos, fim de jogo para ele, mas só como jogador. Quando parei de jogar futebol, eu tinha mais ou menos 40, 45 anos. Foi mais ou menos essa época. Aí eu comecei a cuidar do esporte, ajudar a cuidar. Eu via algumas pessoas aqui em Aparecida, tem bons nomes, não vou citar nenhum, porque senão de repente eu vou esquecer o nome de alguns. Mas então eu vi boas pessoas querendo cuidar do esporte de Aparecida. E isso aí me fez ter uma nova visão. Falei, eu posso trabalhar essa área. Mas o estudo não tinha ficado esquecido. E aí eu comecei a trabalhar com a Liga Municipal de Futebol de Aparecida, comecei a tomar conta de campeonato, organizar campeonatinhos, e foi dando resultado, foi num crescente. Foi aí eu falei, agora eu preciso me especializar. Foi onde eu fui para a faculdade. E aos 62 anos de idade, seu José Luiz, enfim, teve a chance de ser um universitário. Ele já está no 5º período do curso de Educação Física. As aulas ele faz à noite, porque durante o dia treina essa garotada aí como estagiário pela Prefeitura de Aparecida. Uniu o útil ao agradável. Trouxe o esporte para a minha vida e para a vida das crianças. E hoje eu consigo dar um pouquinho, oferecer para eles um pouquinho do meu conhecimento. Mas como até agora nada foi fácil, conseguir esse diploma está exigindo muita persistência. Segunda-feira, das 19 até as 22 horas, eu estou na faculdade. Trabalho numa empresa em Guaratinguetá, das 7 da noite até a 1 da manhã. Da 1 da manhã até mais ou menos umas 3, 4 horas da manhã é o tempo que eu tenho para estudar. Esse é o tempo que eu tenho para estudar. E a parte da manhã é o horário que eu durmo. Por isso, desde o fim dos treinos até o início das aulas na faculdade, o tempo é cronometrado e ele faz tudo a pé. Já em casa, o caminho é direto por quarto. E aí, de banho tomado e roupa trocada, agora sim, hora de estudar. E a prova de que universidade não é lugar só para jovens está nos números. Em 2017, mais de 63 mil alunos com 50 anos de idade ou mais ingressaram no primeiro ano do ensino superior aqui no país. E como o seu José Luiz, desse total, 62% escolheram pelos cursos à distância ou mesmo semipresencial. Semipresencial eu participo da aula aqui, no caso da Anhanguera, na segunda-feira. Então isso facilita a minha vida, porque eu tenho a folga na segunda-feira e aí eu posso vir para a aula. E olha, ainda que a rotina seja puxada, eu vou te falar que em nenhum momento vimos o seu José Luiz sem o seu fiel escudeiro, sorriso. Eu falo que hoje é uma realização, né? Porque foi um sonho, hoje é uma realização. Entrar na sala de aula como estudante aos 62 anos é um desafio? Nossa, muito enorme, né? E principalmente eu que sou da idade da pedra, eu tenho muita dificuldade com a internet. Então eu estou galgando passo a passo, estou aprendendo. A internet está sendo a grande dificuldade da minha vida. Mas é um desafio que eu vou vencer, Thalita. Tá vencendo. Com a graça de Deus. E a cada desafio vencido, como que fica o coração? Quando você amanhece e começa um novo dia, você fala assim, olha, esse dia que passou, eu consegui realizar, eu consegui produzir. Então, eu acho que aumenta, a disposição. Afinal, o que não falta para o senhor é disposição, não é mesmo? E por falar em disposição... Aqui todo mundo coloca a mão na massa. E os alunos participam, eles gostam muito e eles são bem motivados a participar, eles gostam. É isso que nos estimula a participar também com eles. Justo do que nós mesmos propiciarmos aos alunos a possibilidade de trabalhar num projeto, de construir um projeto que não vai ficar só para a escola, mas o nosso fim, o último é que ele tenha uma consciência, né, de que a mudança social não é advinda, né, das alturas, mas essa mudança acontece aqui na nossa prática social, no nosso dia a dia mesmo. É um orgulho muito grande estar como diretora desta unidade, os nossos professores são muito comprometidos, então acho que foi uma parceria muito
valiosa mesmo para nós, porque nós estamos conseguindo cumprir com nossa função social. Sabe aquele ditado que diz a união faz a força? Então, quando professores, alunos, direção, quando todo mundo aqui percebeu que poderiam descruzar os braços e não só ficar esperando ou reclamando, essa união passou a não só fazer a força, como também a diferença. E o mais legal disso tudo é chegar aqui e se deparar com uma cena como essa, fazendo a diferença em um espaço de transformação. Antes a escola ela não era assim e não tinha a participação dos alunos na revitalização da escola. E agora já está tudo diferente de antes, porque os alunos, por exemplo, a cor da escola foi nós quem escolhemos através de uma votação. Então, os alunos tendo a participação nisso é bem melhor. A gente trabalha pela nossa escola e ao mesmo tempo se diverte com ela. É essa magia do Revitalizando. Esse é o nome do projeto que está sendo desenvolvido com os alunos dessa escola pública que fica em Silveiras, no interior de São Paulo. E se é possível mudar a sala de aula, por que não pensar em todo o espaço da escola, com a participação de todo mundo? A gente tem um grupo no WhatsApp, daí a gente é dividido em hierarquias, podemos dizer assim, sabe? Então cada um fica responsável por alguma coisa, sabe? Então dá tudo certo. A gente separa as tarefas e acaba saindo tudo sossegado, de boa. O aluno fala, o Revitalizando escreve e a direção autoriza. É basicamente isso. Hoje nós já temos aí que participam do grupo 40 alunos, mas não quer dizer que o Revitalizando são só desses alunos, né? A escola toda participa do movimento do projeto. Essa é a nossa ideia. Se nós trouxéssemos um pintor, se nós trouxéssemos outro profissional que fizesse tudo, seria muito simples. Uma semana depois, esse ambiente está todo degradado de novo. Então a ideia é, se nós vamos revitalizar, se o espaço é meu, então nós vamos cuidar desse espaço. O que acontece é que ainda que o poder público fale, que o Estado seja ausente nas necessidades da educação brasileira, a comunidade escolar percebeu que também tem suas responsabilidades na busca por um crescimento social. Administrar uma escola com dinheiro é fácil. Sem dinheiro a gente precisa muito o quê? Do amor, da ajuda e desse envolvimento dos alunos. Porque senão a gente faz e eles destroem. E não é isso. Eles têm a mentalidade de que a gente não precisa ter muito, mas se a gente unir, a gente faz uma coisa bem grande, uma situação bem diferenciada. Nós estamos percebendo a cada dia que os alunos eles estão mais conscientes. A escola ela está mais alegre, mais viva, mais harmoniosa. E até aqui foi muito trabalho, a biblioteca mesmo. Hoje está assim toda organizada e pronta para receber os alunos, graças à iniciativa e ao empenho deles que pediram um local para estudar. É uma experiência incrível, porque o projeto Revitalizando, ele além de ser um projeto importante, não só para a escola, é um projeto importante para nós também. Até porque quem que não quer estudar em um lugar bonito? Do interior de São Paulo para a capital carioca, o Rio de Janeiro. Alguém aqui sabe como eu falo bom dia em inglês? Todo mundo? Good morning. E em espanhol? Buenos dias. Francês? Bonjour. E em um momento que se fala tanto em armamento, está mais do que provado que a arma mais eficiente para mudar o mundo é a educação. Nós estamos dentro de uma comunidade muito violenta, que nós treinamos numa sala pequena, que a gente consegue fazer disso uma coisa espetacular, que é apreciada no Rio de Janeiro todo. Eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse aqui, porque eu seria mais um aluno de uma escola pública, onde não tem aulas por tiroteios, greves, professores que não recebem, e eu seria só mais um. Isso começou com 12 anos, 13 anos de idade, quando eu já fazia trabalho voluntários com crianças, né? A minha mãe dizia que nós tínhamos que participar de alguma maneira na sociedade. E eu fui ler para crianças cegas com 12 anos, trabalhei com crianças com necessidades especiais, dos 13, e isso era uma constante na minha vida. Eu fazia isso 2 vezes por semana, normalmente nas quintas-feiras e nos meus sábados. Sábado à tarde eu ia fazer isso. Então isso é uma constante. Se eu me perguntar por quê, não sei.
eu gostava daquilo. Eu acho que eu nasci com esse dom, né? Eu acho que é um dom que a gente tem de se dar, né? Atualmente eu vejo mais portas abertas, as oportunidades que o ERE me deu abriram um mundo para mim, literalmente. Através do violino eu tive a oportunidade de fazer uma viagem ao exterior. Através da música eu abri portas de serviço mesmo, é uma oportunidade de emprego também. Então isso, querendo ou não, abre literalmente as portas para o mundo. Eu fui para o Ceará, na região de Aracati. E lá chegando, eu comecei a alfabetizar as crianças e me deparei com uma pobreza que eu não conhecia. Eu achava que não tinha tanta pobreza. E ali, diante da morte de uma criança, né, que morreu na minha frente, eu disse, olha, eu vou fazer isso a minha vida toda, não sei como, o que eu vou ser, o que vai acontecer comigo, mas eu sempre dedicarei uns momentos da minha vida às crianças excluídas. É maravilhoso, porque são oportunidades que não só para mim, mas para milhares de crianças aqui da comunidade que não têm essa oportunidade, não têm esse modo de vida que tem aqui. Que nem, por exemplo, o violino, é um instrumento que eu não conhecia. Tenho certeza que várias outras crianças também não conheciam. E o ERE, além de nos dar estudo, dá oportunidade e abre várias portas para o aprendizado. 420 crianças são atendidas pelo projeto ERE, mas que em mais de 20 anos de trabalho já assistiu 4.000 crianças aqui no Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Crianças que chegam aqui traumatizadas pela violência. E aí, diante de uma realidade cruel, a esperança, o fôlego vem de lugares como esse, que oferece a essas crianças um caminho para uma vida de possibilidades, de sonhos que só a educação pode oferecer. Que é uma área de risco. Aqui nós temos aula sempre, o projeto sempre está aberto, mas vira e mexe tem tiroteio. As crianças são moradores daqui, eu não moro aqui, eu moro na Ilha do Governador. Eu estou aqui há 12 anos. Nós somos informados quando há tiroteio, os professores não vêm, alguns já estão aqui, já moram aqui mesmo, mas o maior desafio é fazer com que eles aprendam aqui, porque a escola está muito difícil, vou ser franca com você, está muito difícil. Eles são de outras escolas e eles estudam com a gente. Muitos são da Escola Bahia, Vicente Mariano, Quarto Centenário, e muitas escolas não tiveram aula hoje, ontem também não teve. Se não fosse o projeto, muitas vezes eles aprenderam mais aqui, me desculpe, do que na própria escola. E entre tantas ações, todos os trabalhos da Ivone sempre foram voltados para a educação. Um povo que não é bem educado no conhecimento é um povo que está fadado a ter problemas, como é o caso do Brasil. A educação pública, eu diria que há quase 5 décadas, ela não é prioridade de governo nenhum. O governo gasta pouco. Não, o governo gasta muito. O que os governos não fazem é ter uma educação de qualidade para a população pobre, porque no Brasil, ao contrário de países mais desenvolvidos, a escola pública é uma escola para pobre. Eu nunca vi isso. Foi aí que, de volta para o Brasil, ainda que separada e com 3 filhos para criar, a Ivone começou a dar aulas para crianças que vivem em situação de rua. Descobri um nicho que eu amava. Olha, eu era tão feliz na rua com aquelas crianças, você não tem noção como eu era feliz. E eu dava aula, eu chamava isso uma escola sem portas nem janelas. Eu ia todo dia, lanche, escola, até 1993, quando aconteceu a chacina da Candelária, que foi onde eu fiquei conhecida. A Ivone foi a primeira pessoa que chegou ao local após o massacre, que deixou 8 pessoas mortas durante o ataque feito por policiais no dia 23 de julho de 1993, contra 70 crianças que dormiam na porta da igreja no centro do Rio. Mas o importante para mim naquela noite foi a responsabilidade que eu senti com aquelas crianças. Eu disse, e agora? O que eu vou fazer agora? E foi assim que nasceu a ideia de ter uma escola. Mas como eu ia fazer isso? O que eu fiz? Eu simplesmente, com a cara e com a coragem, porque eu acho que muitas das boas ações se fazem com a cara e com a coragem. Você não precisa ter 500 mil coisas para fazer 500 mil coisas. Você vai e faz. Eu me instalei debaixo no viaduto, numa escola que nós construímos com tapume, e nos instalamos ali, e ali eu dava aula todos os dias. Perto tinha uma favela, as crianças começaram a vir, então em 3 meses eu tinha 200 crianças naquele espaço. Sem água, sem nada no primeiro momento, né? Eu acho que na vida é só querer. A gente querendo, a gente encontra as soluções.
E em 1998 eu fundei o Projeto Uerê, aqui na Maré. Consegui o dinheiro para ter a primeira casa. E aí o meu sonho, lá atrás, em 1965, se realizou. Finalmente eu tinha uma escola. E eu comecei a escrever a pedagogia de fato. E aqui nós trabalhamos a cognição, a memória, o raciocínio, tá? Tudo é ligado, a rapidez, tudo que eles aprendem, olha. Então, agora vamos para a matemática. Eu tenho 7, tiro 3, o que ficou eu botei 4, tirei 7 e botei 2. 3, Pedro acertou, tira 1, Pedro. Vamos lá, eu peguei 20, eu tenho 20, peguei a metade de 20, botei 2, dividi por 2 e botei 1. 7, Pedro, tira 1. Primeiro momento, nós temos a conversação, os alunos entram. Aí você conversa, porque você tem que saber como é que eles passaram o dia anterior, a gente pouco sabia. Outras escolas você não tem isso. Entra, começa a dar matéria sem você saber, aquela criança está triste, você não sabe. Por que aquela criança está fechada? Por que a criança não quer? Porque não comeu. Porque o pai bateu na mãe, porque eu tinha um aluno que o pai agredia muito a mãe. E a mãe chegava machucada, mas ele não podia dizer nada, ela também não podia dizer nada. Até o dia que ele contou, ela tirou ele do projeto. 2 outras estavam sendo serviciadas, mexidas em casa pelo padrasto. Quando eu falei assim, Dona Ivone, chamei Dona Ivone chamou as 2 e elas disseram. Só que não podia falar nada, porque a mãe ia bater. O padrasto pegou todos eles e foram embora. Crianças, elas precisam participar. Crianças não foram feitas para ficar sentados 5 horas escrevendo. Até porque a escrita é uma consequência do aprendizado. Você não pode escrever o que você não sabe. Então você tem no Brasil uma geração de copistas. Os cadernos lindos, já você vai perguntar, não sabe nada daquilo. A minha carteira, você pode ver, minha sala é em círculo. Círculo eu tento, né, botar todo mundo de frente. Eu não tô, eles não estão atrás uns dos outros, mas estão de frente olhando. Nós estamos nos olhando, entendeu? Você vai em outras escolas, uma carteira atrás da outra. Professor, caneta vermelha, marca alunos pela caneta vermelha. Aqui não tem isso, entendeu? Então eu acho que eles aprendem. Eu dava verbos, quando eu comecei a dar verbos, primeira, segunda, terceira conjugação, eles não sabiam. A escola não tinha dado ainda. Não tinha dado. Aí quando um levou, falou assim, mas você já sabe isso? Sim. Lá no Projeto Uerê nós damos. Então você faz uma aula com o mesmo conteúdo dividido em tempos. Tempo de pré-conhecimento, tempo de entrosamento, tempo de explicação. E aí você faz aquilo ser uma coisa muito divertida, sabe? E as crianças adoram. Ao mesmo tempo que você trabalha foco, velocidade, memória, emoção, porque não existe ensino sem emoção. O professor é um artista. Ele tem que passar aquela matéria com conhecimento, mas com emoção. Ele tem que motivar aqueles alunos para gostarem do que ele está fazendo. Eu tenho alunos que chegaram aqui sem saber nem escrever seus nomes, não sabiam escrever seus nomes. Não sabiam nem assim, a data de nascimento, não tinham rapidez, ficavam parados. Eu falei assim, opa, aí eu dava matéria. Aí dava uma capital, dava um coletivo, dava um verbo. E eles começavam sem saber nada. Vamos levantar. Um ficava assim, ó. Com o tempo, você está vendo que eles, olha, ficam com vontade de participar. Aqui onde está o Projeto Uerê, no passado foram 159 dias de confronto, de tiro. O que faz na cabeça de uma criança que está aprendendo numa sala, olha, começa um confronto, pô, vai pro chão. Né? Porque aqui eu faço treinamento de guerra, né? Para saber onde vai quando começar nos tiros. O que você faz contra um helicóptero para em cima do teto da escola e atira? Aí eu tive uma ideia genial, que eu coloquei uma placa no teto da escola. Escola não atire. E agora eu estou começando um movimento nacional para que todas as escolas coloquem em algum lugar alguma coisa dizendo escola não atire, dentro das comunidades em zona de risco. Porque nós vivemos numa guerra insana. E essas crianças vivem em guerra. Eu tenho 2 escolas na Europa que usam a minha pedagogia, que lidam com crianças refugiadas. Exatamente a mesma coisa. E é aí que o colorido da educação vai deixando seu recado, mostrando que é preciso educar em paz, que existe uma escola inteligente que transforma vidas. E o futuro? O futuro está aqui. Assim, o Projeto Uerê funciona no contraturno da escola. E aqui, além das aulas, tem informática, teatro, e música, é claro, que, aliás, tem revelado grandes talentos. Por isso, ainda existe alguma dúvida do quanto o projeto tem dado certo? Muitos é. Tanto que os diretores de outras escolas é que recomendam as crianças para cá. Eles pedem. Nos ajuda nos deveres, passam deveres pra gente
e a gente cada vez mais vai aprendendo. Sempre agradeço muito a Dona Ivone pela oportunidade, né, de, além de ter entrado aqui, ter conseguido uma bolsa de estudos através daqui, poder tocar um instrumento que eu gosto muito, que eu sempre tive vontade de conhecer. Então, eu sou muito feliz pelo Herê. Eu sou professora, uma mera ponte aqui, mas eles são importantes para mim, entendeu? Eu até me emociono, porque eles sabem, eu sou chorona, o quanto eles são importantes, entendeu? De levantar todo dia, eu não moro em comunidade, entendeu? Meu pai é delegado aposentado de muito tempo da ilha, e assim, meu pai disse, quando você for para lá, minha filha, é perigoso, é uma área de risco, mas eu sempre quis, entendeu? Quando eu cheguei aqui, uma menininha pequenininha, muito sujinha, segurou, falou assim, você vai ficar com a gente? Me puxou. E eu falei assim, é aqui que eu vou ficar. Tá vendo? É por isso que a educação tem uma capacidade tão grande de transformação de vidas e de histórias. É que ela pode e vai além, muito além. Quero mostrar o meu possível para minha família, orgulhar sempre minha mãe e meu pai, que sempre passaram por uma situação muito difícil. E eu quero sempre estar podendo ajudar todo mundo aqui. Quando eu crescer, eu vou voltar ao Projeto Herê para ajudar todo mundo aqui, para que uma criança tenha a mesma oportunidade que eu. Com o estudo, com a educação que eu recebo aqui, eu posso ir onde eu quero. Isso aqui é um quebra-cabeças. Esse ano está muito ruim. Esse ano eu quase não estou conseguindo patrocínio. Eu e várias organizações não governamentais, né? Porque de repente a criança não é mais prioridade. Prioridade são outras coisas. Devia estar indo para outras coisas. Né? Então, não tem dinheiro para a educação, corta-se verbas para a educação e é uma coisa, eu não consigo entender isso. Desistir? Jamais. Não, eu sempre digo, se eu não conseguir dinheiro para o Herê, eu mesmo sento no chão e dou aula como eu fazia na rua. Não tem problema, eu abandono as crianças, não abandono não. Enquanto eu estiver em pé, eu vou fazer isso, com a ajuda de Deus.